curioso, isso não é comportamento, isso são características. Podem definir aquela pessoa, mas não são as respostas que ele emite para poder interagir com o ambiente. Então, a gente precisa ter clareza do seguinte, eu não posso confundir produto do comportamento, então a timidez, a teimosia, com comportamento, com ação. Tímida pode ser um produto. Agora, quais são as respostas que vão dizer que uma pessoa é tímida? Muitas vezes ela fica no canto dela, interage pouco socialmente, não fala com as pessoas ao seu redor, fica sempre muito vermelha quando alguém fala com ela. Aí a gente fala, olha, aquela pessoa é tímida. Então, tá vendo? Tem várias ações dela no ambiente que vão caracterizar. Então, as ações são comportamento, não as características que são um produto. Então, engordar não é comportamento, tirar 0 em uma prova não é comportamento, isso é produto. Então, tá claro? Acho que eu preciso entender isso, que comportamento, ele é ação. E quando eu preciso analisar um comportamento, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o ambiente. Eu vou olhar para o ambiente social, para o ambiente físico, eu vou olhar para o ambiente filogenético, quais são as características que foram herdadas geneticamente e que compõem aquela pessoa. Esse é um ambiente importante. Eu vou olhar para o ambiente ontogenético, que é a história daquele indivíduo, e eu vou olhar para a cultura. Então, eu tenho várias situações que são externas a ações que eu preciso olhar e que são fundamentais para que eu possa falar de consequência, de processo de aprendizagem. Existem 2 tipos de comportamento. O primeiro tipo de comportamento é o comportamento respondente. Ele é uma relação mecânica. O estímulo é uma condição para a ocorrência de uma resposta. Então, o que eu estou falando com isso? Eu estou falando de um comportamento que eu não tenho controle. Ele é automático. Então, por exemplo, se eu começo a sentir cheiro de comida, eu começo a salivar. Isso é uma relação mecânica. Eu tenho um estímulo no ambiente que gera uma resposta, que é a salivação. Ok? Isso é uma condição que eu já nasci sabendo. Eu não preciso que alguém me ensine. Eu não preciso que o ambiente ontogenético me ensine. Isso foi um aprendizado de um ambiente que foi filogenético. Já no comportamento operante, que hoje é um dos comportamentos que mais me interessam para falar do autismo, a resposta é afetada pelas consequências que o produz. Então, nesse comportamento operante, ele não é automático como o respondente. Eu tenho controle, entre aspas, sobre ele. Eu posso definir, como eu posso dizer. Eu posso falar assim, olha, eu posso decidir em algumas situações se eu vou emitir essa resposta ou não. Então, por quê? Eu não tenho total controle, porque ele é afetado pela consequência. Então, eu não vou emitir aleatoriamente. Eu vou emitir de acordo com as consequências que vão vir logo após. Mas eu tenho mais controle sobre ele. Notem que quando eu falo de comportamento respondente, eu estou olhando para essa relação aqui, estímulo e resposta. Quando eu falo de comportamento operante, eu já estou falando dessa relação aqui, que é estímulo, resposta e consequência. E é essa consequência que vai definir se essa resposta acontece. Então, o controle do comportamento no comportamento operante, ele é definido pela consequência. A depender da consequência, ele vai continuar acontecendo ou não. Então, olhem para essa relação. Quando eu olho para o comportamento operante, eu tenho que sempre ter clareza
que existe um ambiente que é antecedente, que eu aqui estou chamando de estímulo antecedente, e existe um ambiente que vem logo após a resposta, que aqui eu estou falando de estímulo reforçador, consequente. E aqui está a resposta. Ok? Então, vamos dar um exemplo prático. Um antecedente. Um adulto vai lá e chama a criança. Vamos ao banheiro. Qual é o comportamento? A criança se joga no chão, não quero ir, chora. Uma possível consequência é, tudo bem, a gente vai depois. Quando a consequência é essa, tudo bem, vamos depois, o que acontece? A criança, ela conseguiu aquilo que ela queria. Ela não está indo mais ao banheiro naquele momento. Então, o que vai acontecer? Aumenta a probabilidade que, novamente, a criança, no momento que ela for chamada ao banheiro, ela faça o quê? Ela se jogue no chão. Então, quando eu falo de comportamento, o que manteve, então, nesse comportamento operante, a criança se jogando no chão? O adulto permitir que ela não fosse. E aí a gente pode dar N exemplos. Também quando a criança começa a falar, vamos dar um outro exemplo de uma consequência diferente. A criança diante da mãe, ela fala assim, mamã, mamã. Aí o que a gente faz? A gente começa, que lindo, bate palma, fala que é muito fofinho, dá atenção para a criança. E o que vai acontecer? A criança vai, de novo, diante da mãe, falar mamã, mamã, até que vai se sofisticar e vai sair o mãe. Então, qual é a consequência que mantém a criança falando e melhorando esse verbal? A atenção que ela recebe. Agora, se ela fizesse a mesma coisa, começasse a falar mamã, 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 e o ambiente não ou punisse, ou não consequenciasse, nada acontecesse depois, o que ia acontecer? Diminuiria a probabilidade que, diante daquele antecedente, que talvez a mãe ou um outro adulto, a criança falasse mamamã. Por isso que muitas vezes não, por isso que a criança não sai chamando todo adulto de mãe ou de mamamã. Porque só diante da mãe é que ela recebe atenção quando ela emite esse som. Diante de outro adulto, não tem consequência. Não tem todo mundo falando, ai, que bonitinho, que legal. Não, aí você ensina um outro som. Tá vendo como a consequência, ela é importante e ela, mais do que isso, ela é fundamental para ensinar comportamento? Sem ela, nós não aprenderíamos novos comportamentos. Então, como que acontece esse processo de aprendizado? Ele sempre acontece via consequência. Quais são os tipos de consequência possíveis? Primeiro vem o reforço. Reforço positivo e reforço negativo. O que é o reforço positivo e o reforço negativo? São consequências que aumentam a probabilidade da resposta. Um outro tipo de consequência é a autoestimulação. O que é a autoestimulação? É aquilo que a gente faz e que dá prazer sem que tenha nenhum outro ambiente externo, além do nosso próprio corpo, que reforce. Como eu posso dizer? Vamos pensar num autista que tem algumas estereotipias, como ficar balançando a mão, que é o movimento de flap que as pessoas tanto falam no autismo. Esse movimento, ele é mantido por essa autoestimulação. Por quê? Porque é o próprio organismo que reforça. Eu não tenho um adulto, eu não tenho um ambiente externo, eu não tenho um ambiente físico que mantém isso. É a própria criança, o próprio organismo que faz essa autoestimulação. Outro tipo de consequência é punição. Punição positiva e punição negativa. A punição, ao contrário do reforço, ela diminui a probabilidade de uma resposta, de um comportamento acontecer.
Então, reforço aumenta a probabilidade, enquanto punição diminui. Então, são dois tipos de consequência que vão definir para mim se o comportamento vai acontecer ou não. Muitas vezes eu ouço dos pais o seguinte: mas eu estou punindo fulano, Paula, e o comportamento não está diminuindo. O que acontece? Será que realmente é uma punição? Ah, eu briguei com fulano, eu falei isso, eu falei aquilo com ele, e o comportamento dele não diminuiu. Muitas vezes, você emite uma resposta achando que ela tem uma função, porque culturalmente a gente aprendeu que aquilo é punição. Por exemplo, eu estou falando, brigando, dando um sermão numa criança para ver se ela para de emitir uma resposta. Mas vamos parar para prestar atenção em algo que é importante. Muitas vezes é o único momento que aquela criança está tendo de atenção dos pais. Então, se o comportamento está aumentando ao invés de diminuir, a função não é de punição, a função é reforço. A atenção que você está dando naquele momento é tão significativa para a criança que ela vai continuar emitindo essa resposta. Então, isso é importante a gente ficar sob controle. Que existe eu posso ter topograficamente, eu emito uma resposta acreditando que culturalmente ela tem aquela função, mas quando eu olho para o comportamento em si, se está aumentando é reforço, se está diminuindo é punição, ok? Então eu preciso olhar para o que acontece, para o efeito na pessoa. Aí eu sei se o tipo de consequência foi reforço ou punição. Uma alternativa à punição, e é um tipo de consequência também que a gente emprega em alguns comportamentos, é a extinção, que é quando a gente quebra uma relação já estabelecida entre resposta e consequência. Quando eu quebro essa relação, aí eu chamo de extinção. Vou dar um exemplo de uma birra, clássicos, né? Birra. A criança, ela faz muitas vezes a birra com a função de reforço. Então, ela faz a birra, a família dá atenção. Ela faz a birra porque ela quer um objeto, a família, depois de um tempo, entrega esse objeto. Então, aquela relação ali, birra como um comportamento, e a consequência da birra é o quê? É ter acesso àquilo que ela quer ou atenção. No dia que eu resolvo que eu não dou mais ou a bala, seja lá o que for que a criança consiga com a birra ou a atenção, eu quebro essa relação. Quando eu quebro essa relação, o que eu fiz? Eu consequenciei com a extinção. Extinção é um procedimento simples, assim, a partir de agora, então, eu vou parar de dar as coisas para o meu filho, para o meu paciente, quando ele tem um comportamento inadequado, que eu mantinha, de alguma forma, com acesso a algo que ele gostava. Não é tão simples, porque quando eu uso como consequência para um comportamento a extinção, a primeira coisa que eu preciso ter clareza é que ele vai aumentar para depois diminuir. E aí a gente entra no impasse. Será que eu dou conta naquele comportamento de primeiro ele aumentar para depois diminuir? Será que eu não tenho que ter outras alternativas, outros procedimentos? A gente vai discutindo isso um pouquinho mais à frente. Mas guardem isso. Extinção não é tão simples. É só a quebra da relação, ok. Mas ela tem efeitos. E esses efeitos eu preciso analisar para tomar essa decisão se eu mantenho ela ou não. Então, vamos dar alguns exemplos de reforço positivo. Então, o reforço, ele aumenta a probabilidade de um comportamento ocorrer, ok? Isso eu já expliquei. E aqui tem um outro exemplo além do que eu dei até esse momento. O antecedente é uma professora que faz uma pergunta para o aluno. A resposta é, o aluno lá, a Luciana, ela responde a essa professora. A consequência é, a professora elogia. Então, o elogio da professora aumenta a probabilidade que a Luciana, diante de uma pergunta, volte a responder, ok? No reforço negativo, o que acontece? Ele
também aumenta a probabilidade da resposta. Mas por que a gente chama ele de negativo? Negativo só diz respeito à retirada da consequência, enquanto positivo é a apresentação. Então, o que eu retiro do ambiente que aumenta a probabilidade de acontecer novamente a resposta? O que eu retiro é algo que é aversivo, não é isso? Então, por exemplo, se eu estou com dor de cabeça, é uma condição aversiva. Eu tomo um remédio e essa dor diminui, qual é a probabilidade que, diante da dor de cabeça, eu tome a medicação? Muito grande. Se eu tomar a medicação e nada acontecer, não for retirada aquela condição aversiva, eu vou continuar, possivelmente, com a dor de cabeça, então lá na frente eu não vou tomar aquele remédio novamente. Então, reforço negativo é uma consequência que tem a retirada de algo que é aversivo. E essa retirada aumenta a probabilidade de que o comportamento ocorra de novo. Então, vamos pensar. Se a professora pede para o aluno fazer uma lição, aí o aluno começa a fazer uma birra, chora, reclama. Aí a consequência que a professora dá é, ela retira o pedido. Olha o que ela ensinou para o aluno. Ela ensinou que diante de uma condição que para o aluno é aversiva, o que ele precisa fazer? Ele só precisa fazer birra. Na hora que ele faz a birra, o que acontece? A consequência, o pedido é retirado. Então, possivelmente, em outros momentos, diante de um pedido da professora, aumenta a probabilidade que o aluno faça o quê? Faça uma birra. Ok? Então, essa é uma informação importante do reforço negativo. Ele é sempre a retirada de algo que é aversivo, aumentando a probabilidade. A punição, vamos dar um exemplo de punição além dos que eu falei até o momento. É um tipo de consequência do comportamento que torna sua ocorrência menos provável. Positivo e negativo entra na mesma lógica do reforço. É positivo quando eu acrescento algo que diminui a probabilidade do comportamento acontecer, e é negativo quando eu retiro algo do ambiente que também diminui a probabilidade daquele comportamento acontecer. Então, vamos lá para olhar para essa relação que define comportamento operante. O antecedente, pedido para ver as notas. Comportamento, apresentação do boletim com notas vermelhas. Consequência, proibição de jogar no tablet. Então, o que eu fiz? Eu retirei algo que era importante para a criança, para ver se aumenta a probabilidade de que da próxima vez que eu peça para ver as notas, o boletim esteja com notas azuis e não vermelhas. Então, punição sempre vai diminuir comportamento. Falar dessas questões, tanto de tipos de consequência, como o comportamento ele se origina, a gente precisa, então, para fechar essa compreensão, ter claro o seguinte, que quando eu vou falar de comportamento, a primeira coisa que eu preciso fazer é tentar identificar com clareza qual é a resposta em questão. Então, sempre que eu vou falar de comportamento, primeiro eu preciso entender qual é a resposta, qual é a ação, qual é o comportamento, o que a pessoa fez, e não o produto. Depois que eu fiz isso, a segunda fase é identificar, quando possível, o estímulo antecedente a qual ela está relacionada. Então, o que aconteceu antes da resposta, sinalizando o momento dela acontecer? Então, essa é uma informação importante. Quando eu identifiquei qual é o estímulo que vem antes, eu preciso fazer o quê? Eu preciso identificar o estímulo
consequente. Aí eu falo assim, opa, a consequência foi X. Essa consequência, ela está relacionada com a resposta. Então, eu passo a quarta etapa, que é identificar a função dessa resposta na modificação dos estímulos dos quais estão relacionados. Porque, por exemplo, se eu entendi que a função é reforço positivo, isso vai fazer com que a minha intervenção seja uma. Se eu entender que a resposta ali, a função dele é reforço negativo, a minha intervenção precisa ser outra. Então, sempre eu vou precisar olhar para a função. Eu vou ter que fazer uma avaliação funcional. Eu preciso entender por que aquele indivíduo emite determinada resposta e não outra. Bom, até esse momento eu expliquei para vocês o que é comportamento. Porque comportamento, entender o que é comportamento, vai nortear a nossa intervenção com o autista. Então, depois que eu sei o que é comportamento, eu posso começar a olhar para os comportamentos que aquele indivíduo, aquela criança, jovem, adolescente emite de uma forma mais operacional. Então, vamos lá. O que é aba? E que essa intervenção que tem evidências científicas que todo mundo tanto fala na mídia nesse momento? Porque o tempo todo que a gente vai discutir sobre autismo, quando a gente digita na internet autismo, interterapia, intervenção, vai aparecer aba. Mas o que é isso? Primeiro, a mídia apresenta aba como um método. Então, a gente ouve o tempo todo assim, o método aba é um conjunto de técnicas que modificam o comportamento. Tá correto isso? Não. aba não é um conjunto de técnicas, aba não é um método. aba é uma abordagem da psicologia. Primeiro, aba é uma sigla que fala análise do comportamento aplicada. Então, por isso que até o momento eu fiquei tantas vezes falando com vocês comportamento, comportamento, comportamento. Porque comportamento é a fórmula que vai nos proporcionar as condições de compreender toda uma intervenção. Fórmula no sentido, comportamento é uma relação. Então, o tempo todo eu vou estar olhando para relação. Então, a análise aplicada do comportamento é o uso de métodos e achados de pesquisa básica para alterar comportamentos relevantes socialmente de uma maneira significativa. Então, quando eu falo de aba, então eu preciso ter clareza disso. Eu estou falando de uma abordagem da psicologia e de uma abordagem que faz uso de métodos e achados científicos para modificar comportamentos socialmente relevantes. Ok? Por que a aba está tão associado ao autismo? Porque existe um conjunto gigante de pesquisas que comprovam cientificamente a relevância da análise aplicada do comportamento para modificar comportamentos de crianças que estão dentro do espectro, jovens, adultos. Falo muito criança porque é a população que eu mais trabalho, mas não é só para crianças, jovens e adultos. O autismo, então, é apenas uma das áreas que a análise do comportamento ela tem sido aplicada de forma bem sucedida. Então, o trabalho que eu faço no meu consultório com adultos típicos, o trabalho que eu faço com crianças típicas, o trabalho na escola, trabalho em organização, aonde tiver comportamento e a gente puder realizar modificações, pode então realizar modificações, ali eu estou diante de aba, de análise aplicada do comportamento. Então, eu tenho comportamento, tem uma intervenção que leva à modificação desse comportamento, ali ali existe, vamos dizer, a análise aplicada do comportamento, ok? Dentre os diversos tratamentos, a análise aplicada do comportamento é que tem tido melhor resultados avaliados empiricamente. Então, tem um conjunto de organizações internacionais que indicam, então, essa intervenção, essa abordagem
para o tratamento de indivíduos que estão dentro do espectro autista. E de onde começou tudo isso? Existe um estudo que é muito precursor dentro da análise do comportamento, que é desse senhor aqui, que é o Louvas, que em 87 ele fez uma pesquisa com crianças bem pequenas que estavam dentro do espectro. O que foi essa pesquisa? Ele tinha 2 grupos, um grupo experimental e um grupo controle. Esse grupo experimental, ele recebia 40 horas de intervenção em análise aplicada do comportamento. E o grupo controle recebia menos de 10 horas de intervenção. O que eles fizeram? Eles fizeram uma aplicação de mais ou menos 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos. E eles avaliavam com escalas padronizadas para todas essas crianças. Que conclusões... desculpa. O que eles faziam nesse tratamento? Era um tratamento que era individualizado. Eles tinham objetivos que estabeleciam vários programas de ensino, como pedido, imitação, brincar apropriado, linguagem. Eles intervinham em todas as áreas de desenvolvimento da criança. Depois desses 2 anos e pouco de duração, quando eles voltaram a avaliar essa criança, porque eles avaliam antes, com escalas padronizadas, e depois. Quais são os resultados que eles chegaram? 47% do grupo experimental atingiram um desempenho próximo ao típico, contra 2% do grupo controle. Então, muitos indivíduos, muitas crianças que estavam no grupo experimental, eles foram integrados em classe regular. Então, quando a gente fala, esse é o estudo que preconizou para a gente intervenção ABA com autista com carga horária, que a gente chama de intensiva. Ele mostrou a efetividade de você fazer uma intervenção tanto intensiva quanto precoce. Porque essas crianças eram crianças pequenas, com 2 anos, 3 anos de idade. Então, esse estudo mostra que se eu faço uma intervenção intensiva, eu aumento a probabilidade que essa criança aprenda repertório significativo para acompanhar alguns dos seus pares. Porque 47% do grupo controle é uma quantidade bem grande de crianças que conseguiu acompanhar. Então, contra 2% do grupo... Quer dizer, 47% do grupo experimental contra 2% do grupo controle. Anos depois, houve uma pesquisa, agora em 93, por esse grupo do Louvas de pesquisa, voltou a olhar para essas crianças que tinham recebido intervenção precoce intensiva lá atrás. E quais foram os resultados que eles chegaram? Os efeitos da intervenção comportamental intensiva persistiram. Olha que legal. Então, aquela criança do primeiro estudo do Louvas, que conseguiu essa intervenção precoce e intensiva, quando ela foi examinada por examinadores cegos muitos anos depois, eles não conseguiram distinguir as crianças que receberam intervenção intensiva das crianças com desenvolvimento típico, no que diz respeito a habilidades cognitivas, acadêmicas, sociais e adaptativas. Olha que importante. Esse estudo está mostrando que quem recebe aquela intervenção precoce lá no início da vida, ele consegue manter os ganhos anos depois. Olha que isso é incrível. Por isso que ABA, quando eu falo de análise aplicada do comportamento, eu logo associo autismo e a intervenção intensiva. Então, quem hoje trabalha com autismo está ouvindo muito isso o tempo todo. Intervenção 40 horas em ABA. Por causa desse estudo. Então, quais foram as principais conclusões que a gente chega quando a gente faz essa leitura desses 2 artigos, desses 2 estudos?
que a intervenção ela deve ser precoce, intensiva e de suficiente duração para que os resultados expressivos sejam atingidos. Então, eu não sei se é só 2 anos que a criança vai precisar de intervenção, não sei se são 4, 5, eu não sei quanto tempo essa intervenção vai ser necessária. Eu preciso atingir resultados expressivos. E a inclusão de crianças com autismo é, então, um objetivo possível. Olha que informação importante. Quanto a gente discute hoje inclusão de crianças? Inclusão é um tema que está sendo super discutido o tempo todo, e ela é possível. E a importância do treino de comportamento verbal. Então, uma das características do autismo, como vocês ouviram com a doutora Fernanda Mapa, é a questão do comportamento verbal. A dificuldade de aquisição desse comportamento, a dificuldade de aquisição de linguagem. Então, quando eu tenho um bom treino desse comportamento verbal lá no início, com uma intervenção intensiva, aumenta a probabilidade, então, também, que esse comportamento seja desenvolvido. Então, quando eu falo de uma intervenção baseada em análise do comportamento aplicada, ela tem as seguintes características, só para revisar para vocês. Eu tenho o uso de métodos validados cientificamente, baseados em princípios comportamentais igualmente comprovados. Eu tenho uma intervenção que é individualizada. Olha que interessante, eu falei para vocês sobre comportamento. E eu falei o seguinte sobre comportamento, que eu sempre preciso olhar para o ambiente, como aquele comportamento foi adquirido e qual é a função dele. Quando eu faço isso, quando eu olho para comportamento e eu olho para a função desse comportamento, eu só posso ter uma intervenção individualizada. Tá claro? Olha que interessante. Eu não tenho como falar que a aba, então, é um conjunto de técnicas. Porque se fosse um conjunto de técnicas, eu não estaria preocupada com a individualização. Eu pegaria uma criança e aplicaria um monte de técnica. Não é isso. Antes de usar qualquer procedimento de ensino, eu preciso entender do comportamento da criança, eu preciso entender a função daquele comportamento, eu preciso entender o ambiente que ela está inserida. Uma criança que está chorando, fazendo birra, porque quer atenção, em outro momento ela pode fazer a mesma birra porque ela quer se esquivar, ela quer retirar do ambiente dela uma condição que é aversiva. Então, o mesmo choro pode ter funções diferentes. Então, como que eu posso usar a mesma técnica para funções diferentes? Não tem como. Então, eu sempre vou ter clareza que uma intervenção em aba, ela é individualizada. Não tem uma criança que vai aprender, que vai ter o mesmo ambiente que a outra. O ensino em análise aplicada do comportamento, ele é dividido em pequenos passos e ele tem uma aprendizagem sem erro. Essa informação é importantíssima. Por quê? A gente aprende via consequência. Então, eu faço alguma coisa e, a depender da consequência, eu continuo fazendo ou não. Ok? Vocês já entenderam isso? Então, se eu erro, e aí, a consequência, então, né, alguém foi lá e falou, não teve reforço positivo, porque se eu errei, eu não vou ter uma consequência que seja reforçadora. Como que eu vou aprender a fazer o certo? Então, se eu estou ensinando uma criança, eu preciso criar condições para ele fazer corretamente. Então, eu preciso saber qual é o nível de ajuda que eu dou. Então, se eu vou pedir uma criança para ela me imitar, porque imitação é um comportamento importante no desenvolvimento e no processo de aprendizagem, então eu vou ter que ter condições de solicitar para a criança que ela faça a imitação e ela tenha ajuda para imitar. Se eu chego diante de uma criança pequenininha e falo assim, faz igual. Para ela, talvez essa frase não tenha nem sentido. Faz igual? O que é faz igual? Agora, se eu estou diante da criança, bato palma, falo para ela, faz igual, e eu tenho alguém que ajuda ela a fazer igual, opa,
e ela tem acesso à atenção, elogio, alguma coisa que ela goste de ação, o que vai acontecer? Aumenta a chance que diante da minha frase, faça igual, ela faça. Daqui a pouco eu retiro a frase, faça igual. Eu faço e a criança imita. Porque alguém está dando ali suporte para ela fazer isso. Então ela está aprendendo. Uma aprendizagem sem erro. Tenham clareza disso. A gente não aprende errando. A gente aprende acertando. Como que a criança vai aprender a escrever se ela só erra? Ela vai aprender a escrever se ela tem a oportunidade de escrever e acerta. Então a gente tem uma cultura que nos fala muito assim, errando que se aprende. Não. Se eu uso os princípios do comportamento, o erro não me ensina o que fazer. O erro vai simplesmente me ensinar o que não fazer. Então eu preciso planejar uma aprendizagem que eu proporcione condições de ajudar aquela criança a emitir a resposta correta. Com o tempo, eu posso ir retirando a minha ajuda e a criança vai conseguir fazer sozinha. Ou o adulto, seja lá quem for. Imagina, adulto, a gente vai aprender a cozinhar, que é um repertório super importante também para a nossa sobrevivência. Se eu cozinho errando, qual a chance que eu vou continuar cozinhando? Agora, se eu tenho ajuda para aprender a cozinhar, e quem está me ensinando me proporciona condições de acertar a cozinhar, aumenta a probabilidade que eu continue cozinhando, não é isso? Então, tenham sempre clareza disso. Eu aprendo fazendo. E eu aprendo melhor, eu aprendo acertando. Por que o ensino é dividido em pequenos passos? Porque eu preciso entender exatamente qual passo aquela criança está naquele momento ou aquele indivíduo. Eu não tenho como pegar um monte de coisa, uma categoria grande de respostas e falar assim, aprenda... Por exemplo, eu quero que ela aprenda a escrever, mas ela tem coordenação motora para poder pegar o lápis e reproduzir graficamente aqueles sinais que eu estou colocando em frente a ela? Não sei. Se ela não tiver coordenação motora, ela não vai dar conta de reproduzir graficamente com o lápis aquilo que eu quero. Então, o que eu preciso ensinar para ela antes dela escrever? Eu preciso ensinar para ela coordenação motora. Por isso que a gente fala que ABA é um ensino dividido em pequenos passos. E a gente avança respeitando o ritmo da criança. Eu avanço fazendo o quê? De acordo com o que a criança vai aprendendo. Então, não adianta eu ir lá para escrita, que ela ainda não aprendeu coordenação motora. Cada criança tem o seu ritmo, e esse ritmo precisa ser respeitado. Não é porque toda turminha já tem coordenação motora e já está na hora de escrever o nome, que eu vou ignorar que o meu alunozinho, ele não tem essa habilidade. E vou passar para... Como que ele vai adquirir se eu já passei adiante? Então, por isso que a gente avança de acordo com o que a criança vai adquirindo o repertório. Ok? Então, características essenciais. Só para a gente resumir tudo que foi falado até agora. ABA, a gente usa... essa definição aplicada porque foca nos comportamentos socialmente relevantes, que aquela sociedade fala que é importante para o desenvolvimento daquela pessoa no seu meio. É comportamental porque foca nos eventos observáveis, o que as pessoas dizem e fazem. É comportamental porque foca no comportamento, na ação. É analítica porque demonstra relações funcionais. Olha que importante, eu tento identificar a função do comportamento. É tecnológica porque define procedimentos de forma clara e objetiva. É sistematizada porque os procedimentos derivam de princípios básicos do comportamento. Efetiva porque demonstra mudanças no comportamento, existe realmente a modificação do comportamento.
e promove generalização. O que é isso? Amplia a mudança através do tempo, de outros ambientes, de outras pessoas. Bom, então algumas características clínicas de uma intervenção em análise aplicada do comportamento normalmente a gente inicia de forma ainda precoce a intervenção, quando surgem os primeiros sinais de risco, que a doutora Fernanda falou nos outros cursos, nas outras aulas para vocês. Então, muitas vezes sempre, eu não preciso ter um diagnóstico fechado para começar uma intervenção. A partir do momento que a criança apresenta alguns sinais de que a escola nota, o pediatra nota, o neuro ou psiquiatra infantil, ou os próprios pais, a comunidade que essa criança está inserida, nota os sinais de risco, a gente já pode começar a intervenção. Por quê? Porque a gente vai estimular a aquisição de novos comportamentos e muitas vezes criar condições para diminuir comportamentos que atrapalham o desenvolvimento da criança. Outra característica de uma intervenção em aba é que ela aborda todos os domínios de desenvolvimento. Então, a gente vai dar conta de habilidades sociais, comunicação, habilidades cognitivas, pré-acadêmicas, habilidades da vida diária. Então, a gente tem que ensinar a criança todas essas habilidades que são no domínio de desenvolvimento dela e que são importantes para o desenvolvimento da mesma. Outra característica importante, fornecer treinamento aos pais, por meio de orientação prática, direta, por meio de psicoeducação, que podem ser fornecidas dentro de uma sessão ou fora dessa sessão. Agora, eu não posso, numa intervenção em análise do comportamento, desconsiderar o treinamento de pais. Os pais, eles são o principal ambiente da criança. Se eu desconsidero o treinamento deles, eu estou desconsiderando uma parte importante do funcionamento dessa criança. Então, não adianta nada eu chegar a ensinar um monte de coisa para a criança, mas não ensinar os pais a solicitar tudo isso que a criança aprendeu. Não ensinar os pais a estimular os filhos, a motivá-los a emitir aquele comportamento que ele aprendeu. Então, vamos supor, eu estou ensinando uma criança pequenininha a falar o dá. Então, ela vai para a minha sessão, eu falo, quando ela vê a bola que ela gosta, eu faço ela falar dá. Quando ela quer uma guloseima, eu faço ela falar dá. Quando ela quer o brinquedo, quando ela quer ligar o vídeo, tudo eu faço ela falar dá. E ela tá falando durante a minha sessão, dá pra tudo. Agora, se ela vai para casa e ninguém estimula, ninguém motiva ela a fazer isso, muitas vezes ela sozinha, ela não vai falar. Por quê? Porque o ambiente dela não está proporcionando condições para isso. Então, o que acontece? Se eu treino os pais, na hora que eu ensino uma habilidade para a criança, eles chegam em casa, eles vão ter condições diante de um objeto que a criança quer muito, que ela gosta muito, eles solicitarem. Dá. E aí, o que a criança vai começar a fazer? Ela vai começar a falar dá em outras condições que não a terapêutica. Então, uma intervenção em aba precisa considerar o treino de pais, ok? Outra questão que ela precisa considerar é o uso do PECS. O que é o PECS? O PECS é um sistema de troca de figuras. Aquela criança que ainda não sabe falar, que tem dificuldade de se comunicar, ela precisa aprender uma forma de comunicação alternativa. E o PECS é uma dessas possibilidades de comunicação alternativa. É a única? Não. Tem surgido vários aplicativos, tem algumas pesquisas falando, inclusive, de linguagens de sinais para você ensinar comunicação alternativa, mas é importante que comece cedo. Por quê? Porque eu preciso ensinar para a criança, desde muito cedo, qual é a função da linguagem. E eu consigo fazer isso via essas comunicações alternativas, e o PECS é uma. Outra é combinar a intervenção profissional com a intervenção mediada pelos pais, que é isso que a gente está falando do treinamento dos pais.
Então, eu faço a minha intervenção e eu ajudo os pais a aprenderem sobre ela. Muitas vezes eu faço essa minha intervenção, planejo ela e simplesmente os pais que aplicam. Por quê? Porque eles foram treinados a fazer essa aplicação. Outra coisa importante, que não está escrita nesse slide, mas que a gente sempre tem que considerar e vai ser uma outra teleaula sobre isso, é essa intérface com a escola. Eu preciso saber o que a escola espera dessa criança, desse adolescente, desse adulto, quais são os repertórios que ele precisa emitir nesse ambiente. E eu preciso ensinar isso no meu contexto clínico, mas levar também para a escola o que esse indivíduo já sabe. E começar essa intervenção em conjunto. Porque eu preciso que esse indivíduo emita a resposta em todos os ambientes possíveis. Como eu vou medir, então, a qualidade dessa intervenção? Como eu sei se realmente a intervenção tem conseguido aquilo que ela se propõe a conseguir? Porque essa é uma informação importante. Primeiro, qualificação da equipe. Eu tenho uma equipe que ela está qualificada em análise do comportamento? Eu tenho uma equipe que realmente sabe análise do comportamento? Essa é a primeira questão. Segunda que eu tenho que olhar, o currículo que eles montam para essa criança é apropriado? Porque, o que é o currículo? Quando a gente recebe uma criança, o que a gente faz? A gente avalia qual é o repertório que ela tem. Feito isso, qual é o repertório que essa criança tem, via esses protocolos de avaliação, eu sei quais são os próximos comportamentos que eu preciso ensinar. Então, eu vou saber o quê? Eu sei quais são os meus próximos objetivos terapêuticos. Quando eu defino os objetivos daquele momento da intervenção, eu monto, então, um currículo. O que é um currículo? São programas de ensino que têm por objetivo alcançar alguns repertórios que a criança ainda não tem. Então, ensinar para a criança comportamentos que ela ainda não está emitindo. Então, a primeira coisa que eu preciso avaliar é se o currículo é apropriado para a criança. O que está sendo exigido daquela criança, ela realmente ainda não aprendeu? Ela tem os pré-requisitos? Lembra que eu falei para vocês Desculpa. Lembra que eu falei para vocês que ela tem lá os seus pré-requisitos? Quais são os comportamentos que ela ainda não emitiu, que ela ainda emite para chegar ao próximo? Lá, vamos voltar ao meu exemplo da questão do aprender a escrever o nome. Ela só tem condições, eu só tenho condições de ensinar a escrever o nome se ela já sabe, por exemplo, coordenação motora, é um pré-requisito. Então, se no currículo da criança tá lá que um programa é ensinar o nome, só que quando eu avalio a criança, ela não sabe, ela não tem do repertório de coordenação motora, então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que voltar. Então, o currículo não está apropriado para aquela criança. O currículo tem que estar apropriado se ela já tem os pré-requisitos. Se eu tenho métodos de ensino eficazes e se a intervenção envolve a família. Se eu tenho uma intervenção que não envolve família, que não envolve escola, então também ela não é uma intervenção de qualidade. Agora a gente vai voltar um pouquinho. Olha, eu falei da qualificação da equipe. E lá atrás, quando eu falei para vocês como eu ia organizar a minha aula, eu falei para vocês que eu ia falar um pouco sobre quem é esse profissional responsável pela intervenção. Acho que a primeira coisa que a gente precisa ter clareza é que aqui no Brasil a gente ainda está avançando na regulamentação de quem é esse profissional. Mas a Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, ela lançou ano passado uma nota falando sobre isso. Por quê? Porque a gente está no caminho de avançar nessa regulamentação.
Mas, como a análise do comportamento aplicada virou, assim, a terapia que mais tem sido falada nesse momento, profissionais que trabalham com autismo e que queiram trabalhar com análise aplicada do comportamento, têm se questionado muito, mas que formação eu preciso ter? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter clareza. Se é uma abordagem da psicologia, eu preciso ter só ter a formação em psicologia vai ser suficiente? Porque vocês podem me perguntar isso. Então, todo psicólogo, ele pode trabalhar com análise aplicada do comportamento, tendo em vista que é uma abordagem da psicologia? Eu vou afirmar para vocês que não. A Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental fala que não. Por quê? Porque na graduação, a gente vê todas as abordagens da psicologia, mas vê de uma forma muito ampla. Ampla não. Como eu posso dizer? Vou falar rasa, mas eu não sei se rasa é melhor. Imagina, eu tenho 5 anos de formação em psicologia e eu preciso ver todas as abordagens. Então, eu não me aprofundo em nenhuma. Então, só ser psicólogo é suficiente para falar que eu sou um analista do comportamento? Não é. O que eu preciso? Eu preciso de outras formações. Então, se eu quero ser um analista do comportamento, eu preciso, pelo menos, de uma pós-graduação em análise do comportamento aplicada. Aí eu posso falar que eu sou um bom aplicador. Eu posso falar que eu sou um aplicador. Se eu tenho uma pós-graduação. Se eu quero ser, dentro da análise do comportamento, alguém que monta o currículo, que avalia a criança, eu preciso de um conhecimento maior, tanto de comportamento, quanto de autismo, quanto dos métodos que a gente tem de avaliação e de ensino. Então, para isso, eu preciso ou ser um mestre ou um doutor em análise do comportamento aplicado ao autismo. Ok? Então, essa é uma informação importante. Quem é essa pessoa que pode coordenar, vamos dizer assim, supervisionar, treinar o pai, treinar a escola, treinar os aplicadores? Porque a gente está diante de qual situação? Eu falo para vocês lá no início que eu preciso de uma intervenção com muitas horas. 40 horas de intervenção é muito tempo de intervenção. Sendo que a gente tem um país que ainda não existe regulamentado políticas públicas só para atendimento ao autista. Então, o que eu preciso? Eu preciso implementar uma intervenção de muitas horas, que muitas vezes ainda é custeada só pela família. Então, eu preciso pensar tanto quem é esse profissional que vai coordenar isso, porque ele vai ter que orientar muitas pessoas, ele vai ter que orientar a escola, ele vai ter que orientar os pais, ele vai ter que orientar... Então, quem é essa pessoa que pode fazer isso? Quem é essa pessoa que vai treinar todas essas outras pessoas que fazem parte dos ambientes que essa criança, esse jovem, esse adolescente está inserido? Essa pessoa é uma analista do comportamento com formação em mestrado e doutorado, e que também tenha uma formação no mestrado e no doutorado específica em autismo. Além disso, esse analista do comportamento que tem mestrado e doutorado em autismo, ele também precisa fazer supervisão. Supervisão com outro profissional que tenha muito mais tempo de atuação, muito mais horas de atuação nessa área do que ele. Então, essa é a formação que a gente precisa hoje para poder atuar nessa área. Ok? Então, acho que era isso. Eu tentei sistematizar para vocês de uma forma geral o que era comportamento. Tentei falar para vocês como se caracterizava essa intervenção. Então, eu estou diante de uma intervenção que ela envolve muitas horas, ela envolve treinamento de muitas pessoas e ela exige que o profissional que coordene tudo isso tenha uma formação especificamente para isso. Ok? Agora eu fico à disposição